Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Neste trimestre, como vocês sabem, nós estamos estudando sobre a Igreja de Jerusalém. Nós estamos na aula de número 5 e hoje nós estaremos falando sobre uma igreja cheia de amor. Uma igreja cheia de amor. Material bastante importante. Eu acredito que vai acrescentar muito a cada um de nós, mas vamos lá, vamos dar início a essa nossa aula de hoje. Vamos dar início à nossa aula de hoje. O texto está em Atos 4, de 32 a 37, eu vou mencionar isso depois para os irmãos, mas é Atos 4, de 32 a 37. Temos muita coisa para falar sobre isso aqui, mas eu vou sintetizar o máximo possível, tá bom? Meus irmãos, vamos lá. O amor de Deus, ele é a base da criação, ok? O amor de Deus, ele é incondicional, ele é eterno, ele é transformador e ele nos leva a algo muito maior, meus amados, do que a dimensão e a compreensão humana. Porque da mesma forma que ele ama todas as pessoas, da mesma forma como ele ama todas as pessoas, ele deixa claro que nós, seres humanos, igreja de Cristo, também devemos fazer, independente das falhas humanas, independente dos pecados das outras pessoas. Difícil, não é? Um tanto quanto difícil, nós sabemos disso, mas Cristo veio e fez isto por mim, fez isto por você também. Para nós, homens que somos, nós muitas vezes não compreendemos como seria estas coisas, né? Mas isto é o amor de Deus, meus amados. Este amor de Deus, ele tem poder de mudar vidas, ele tem poder de curar feridas, de restaurar relacionamentos. E nós vemos isto claramente no sacrifício que Jesus fez por mim, por vocês também, é claro, por todos nós, afinal. E é isso mesmo, meus amados. Eu e você, nós precisamos reconhecer e entender essas coisas. Nós precisamos entender, primeiramente, que nós somos pecadores e nós somos indignos desta presença, da presença de Deus na nossa vida, de sermos o habitar do Espírito Santo. Porém, ele veio e deu a sua vida por nós. E com isso, irmãos, ele nos motiva, nos ensina, nos orienta, né? Ele nos dá o exemplo de como amar e de como servir ao nosso próximo, porque ele veio e fez isso por nós. Nós devemos fazer isso também pelo nosso próximo. É lógico que não da maneira como ele fez, que isso coube a ele, nós não temos condições, a mínima de condições de fazer isso, mas nós precisamos nos empenhar o máximo para estarmos nesse relacionamento de amor, de comunhão com o nosso próximo. Meus irmãos, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, já explicamos para os irmãos que a oração, ela fortalece, ela nos traz conforto, ela nos traz paz, né? E com esse conforto, essa paz que a oração nos traz, nós estamos com isso nos preparando e criando uma base para este tipo de relacionamento. E lendo, meus amados irmãos, e refletindo sobre as escrituras sagradas, que nós entendemos de fato o amor de Deus. E assim nós vamos aprender os seus propósitos e podemos, sim, participar de tudo isso. Não é verdade? Entenda, meu querido, que amar e servir ao próximo é uma forma de expressar o amor de Deus que foi dado a cada um de nós, né? E assim nós poderemos receber de fato as suas bênçãos. Vocês lembram de Jó? Enquanto ele orava por seus amigos, ele teve seus bens ali restituídos. Jó 42:10 nos traz desta maneira. Entenda, portanto, meu irmão, que o amor de Deus, ele é um presente disponível a todos, sem exceção. E aqueles que o aceitam, aqueles que aceitam este amor, têm a sua vida assim transformada, têm a sua vida plena. Nós precisamos entender que o Espírito Santo,
ele opera em um ambiente que é propício a ele. Então, nós temos que propiciar este ambiente para o Espírito Santo através da nossa oração, ou seja, através do nosso amor. Onde há amor e oração, meus amados, há uma entrega verdadeira, há uma entrega voluntária, e nós precisamos entender que isso tudo não nos é imposto. Nós temos que voluntariamente participarmos desta comunhão com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, e estarmos verdadeiramente nos relacionando com Ele. É claro, meus irmãos, que certas regras, elas são necessárias e vocês vão entender essas coisas no transcorrer desta aula. Certas regras, elas são muito necessárias, elas são importantes para o quê? Para que isso transcorra de uma maneira ordeira, para que isso tudo venha a acontecer com muita ordem e decência, como nós costumamos falar em nossas igrejas. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, entendam, ele age onde há comunhão e amor. Onde há comunhão e amor. Jesus, lá em Mateus 6,15, ele diz que se nós não perdoarmos, né, aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai, ou seja, Deus também, ele não vai perdoar as nossas transgressões. Então nós temos que ser perdoadores, meus amados. Nós temos que entender que o ser humano é falho, nós somos falhos, nós precisamos entender isso e com muita coerência e equilíbrio nos relacionarmos com essas coisas, é claro. Isso está também lá em Mateus 18, no versículo 35. Mateus 18, no versículo 35. E da mesma forma, ele ensina que para nós sermos perdoados, nós precisamos perdoar, é lógico. E é preciso, meus irmãos, haver em nós, que somos cristãos, é lógico, aquela abundância de graça, aquela abundante graça que habita dentro de nós, conforme nós vemos lá, isso aconteceu lá em Atos 4:33, nós precisamos ter a graça de Deus dentro de nós. É assim que o Espírito Santo se manifesta. E isto, meus irmãos, tem que se tornar ali como se fosse um padrão, sabe? Um padrão de nós que somos cristãos, conforme nós vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 9, capítulo 4, no versículo 9. Outro ponto também desta aula nos leva a aprender sobre equidade e igualdade. Equidade e igualdade. Lembrem-se dessas duas palavras, nós vamos falar um pouco mais no final dessa aula. Na verdade, é o terceiro assunto desta aula. Nós falaremos um pouco a respeito disso. Mas, trazendo um feedback rápido para os irmãos aqui, é ter equilíbrio para poder entender que os direitos e deveres são iguais para todos. Direitos e deveres iguais para todos, conforme Atos 4, no versículo 34, conforme nós vemos ali, né? Mas isso nós vamos deixar lá para o final da aula, porque nós precisamos entrar em minúcias, nós precisamos entrar em detalhes para entender verdadeiramente o que isto significa quando nós falamos de equidade, quando nós falamos de igualdade. Mas vamos lá, voltando a falar para os irmãos de amor, eu quero acrescentar que quando esse amor ele é puramente humano, meus irmãos, ele cura também. Se você é um ser humano amoroso e não está em Jesus, esse amor vai curar também. Sim, ele vai curar. Mas você não vai poder esquecer nunca que esse amor ele é limitado. É um amor, assim, digamos, exclusivista. Ele é um amor retribuidor, é sectário, é um amor possessivo e, em certo pensar na minha análise, que pode ser até um amor vingativo. Você faz para uma vingança, eu faço para que você veja que eu estou fazendo. Então, ele é às vezes até um tanto quanto vingativo. Portanto, é preciso receber, meus amados, e conhecer de fato o amor desinteressado
que nos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje para aprender sobre essas coisas, um amor desinteressado, conhecer verdadeiramente esse amor, receber ele, conhecer para poder oferecer. É através deste amor que se vive, meus amados, o amor verdadeiro. É através do amor de Cristo que se vive o amor verdadeiro. E assim, da mesma forma, nós teremos a graça para poder oferecer. Sabe, nós poderíamos oferecer, sim, a graça para o nosso próximo, sem buscar receber nada em troca. É um amor, é uma graça oferecida sem que nós estejamos interessados em conseguir alguma coisa dessa pessoa. Isso, meus irmãos, vai muito além de sentimentos pessoais, sem dúvida nenhuma. É um sentimento que deve ser recíproco entre os cristãos, mas natural, recíproco, mas natural, feito com satisfação, feito com prazer, feito voluntariamente, feito de uma forma verdadeiramente amorosa. É um vivendo pelo outro em amor, ou por amor, como vocês queiram entender. É ajudar a pessoa diante da necessidade dela e ser feliz, meus amados irmãos, com esta relação, ajudando esta pessoa. Isto é amar no sentido divino, é você oferecer sem pedir nada em troca. Este é o verdadeiro amor. É um compromisso que deve ser mútuo, tanto vai quanto volta, né? Um compromisso que deve ser mútuo, ele deve ser voluntário. Leiam 1 Coríntios 13, vocês vão aprender um pouco mais sobre isso, o capítulo inteiro, não é muito longo. 1 João também 4, versículo 8, versículo 12, versículo 16, é muito bom. Isso ajuda muito para você, a você entender e ensina você a preencher o seu coração deste amor divino. Amados, o amor puramente humano, ele muda com o tempo. Entendam isso. Quando é puramente humano, não vem de Cristo, não é um amor de Deus, ele muda com o tempo, porque quando se muda o conceito de quem oferece, né? Ele muda e morre, ele acaba desaparecendo, esse amor, ele acaba desaparecendo. Resta apenas o que após isso? A desilusão, porque quando você faz, humanamente falando, você aguarda, você quer alguma coisa, você espera alguma coisa, né? Então, é dessa maneira, essa desilusão vem e que vamos mencionar, eu menciono com os irmãos aqui alguns exemplos da Bíblia. Nós vemos ali Sansão também e a mulher de Tímina, lá em Juízes 14, de 1 a 11, leiam lá. Ele se agradou pelos seus olhos. Então, uma coisa humana. Nós temos também o caso de Amnon e Tamar, 2 Samuel 13, de 1 a 15. Nós temos também o caso de Salomão e das suas muitas mulheres, como nós vemos e lemos lá, 1 Reis, né, capítulo 11. Vou constar que somente o versículo 1, mas pode-se ler bastante a respeito disso. Né? Vamos lá. Isso. Hoje nós estamos falando de um amor especial, de um amor essencial para a vida cristã, para a vida do ser humano. E o texto, como eu falei para os irmãos já sugerido, está lá em 4 de Atos, né, no versículo de 32 a 37. Mas, na verdade, meus amados, essa nossa aula aqui hoje, eu gostaria que ela fosse um bate-papo. Eu não quero entrar muito em detalhes como eu costumo fazer. Eu queria que fosse mais um bom bate-papo aqui com os irmãos, porque nós precisamos entender essas coisas de uma maneira muito clara, né? Nós precisamos, é lógico, claro, ter como base o nosso texto, ter como base a nossa revista, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos entender de uma maneira diferente. E por isso que eu chamo os irmãos aqui para um bate-papo. Meus queridos, nas últimas décadas houveram muitas transformações sociais. Muitas coisas aconteceram. Principalmente na maneira com que o ser humano interage
com o outro ser humano. Não é verdade? As mídias sociais, elas passaram a moldar a forma atual de relacionamento em muitos casos. Em muitos casos, você nunca viu a pessoa pessoalmente. Você vê uma foto dela no Facebook ou no WhatsApp ali e pronto, é isso que você tem de informação da pessoa. E isso tem levado o elemento religioso ao declínio de uma maneira tal que vocês não acreditam. O Instagram hoje é um meio de propagação do Evangelho, não que não poderia ser, ele pode sim ser usado, mas ele não pode ser o único meio, não é desta forma que funciona. Nós precisamos nos aproximar, né? A busca pelo virtual está um absurdo hoje. E isso acaba desumanizando a sociedade, o que traz o quê? Um grande impacto na igreja. A igreja, meus amados, ela deveria e deve ser um organismo vivo, jamais se esqueçam disso. E isso só se constrói através de interações, isso só se constrói através de relacionamentos humanos, pessoais, e quanto mais próximo você é das outras pessoas, mais se forma uma igreja. Vai existir sempre um probleminha aqui, um probleminha ali, mas a igreja é desta forma, as pessoas são dessa forma, são pessoas diferentes, porém com o mesmo propósito. Pessoas diferentes se contrapõem uns aos outros, mas têm o mesmo propósito. É dessa maneira. Irmãos, se não houver um corpo a corpo, não há de fato uma igreja. Não há de fato uma igreja. A impessoalidade descaracteriza totalmente o que é pedido por Deus através das Escrituras Sagradas. E nós tivemos esse exemplo durante a pandemia, nós vivemos isto durante a pandemia, nós ficamos impossibilitados de estar juntos cultuando a Deus. Nós precisamos aprender, meus amados, que o virtual ele até se conecta. O virtual ele até te conecta e se conecta, porém é o pessoal que traz o relacionamento, que traz o convívio, que traz a essência do Espírito dentro de nós, meus amados. Ou seja, o sensorial hoje ele está se sobrepondo ao racional. E assim, em conceitos básicos, né? Vamos dizer assim, conceitos básicos, meus amados, como honra, como dignidade, verdade, compromisso, isso acaba se perdendo no vazio, acaba se perdendo no nada, porque é o que se está vivendo hoje. Eu vejo a foto de uma pessoa e entro lá e vejo, é legal, achei interessante, acabou, virou um relacionamento, clico lá para curtir, me inscrevo no canal dele e começo a ver o canal dele lá. Será que seria isso? Isso é igreja? Não. Nós podemos usar isso para ensinamento, que é o que nós estamos fazendo, nós podemos ensinar a respeito disso, só que nós temos que ver bem quem está nos ensinando, se essa pessoa tem idoneidade, se ela tem princípios morais, se ela tem as características necessárias e o assunto necessário, se ela está se referindo verdadeiramente à Escritura Sagrada. Então, para isso, você precisa conhecer a moral da pessoa, você precisa conhecer a ética da pessoa, você precisa ter uma relação com ela, mesmo que seja uma relação de contatos, de crescimento de contato, e sabendo e conferindo, seja um bereano, como eu costumo falar sempre para os irmãos. A pessoa te falou, vá lá e confira, né? Hoje, meus amados, fica muito claro isso, a preocupação, ela deixou de ser uma preocupação, digamos assim, ética. Ela passou a ser ali uma preocupação estética. São pessoas muito bem apessoadas, muito bem vestidas, com uma elegância fora do normal, mas totalmente vazias, né? Hoje o que vale mais é a imagem que se vende e não o caráter que se possui. Nós precisamos estar muito atentos a essas coisas, não é verdade? Nós precisamos entender que o cristão, ele precisa ter ali parâmetros. O cristão ele precisa ter parâmetros bem definidos, aliás, muito bem definidos para viver na igreja e em comunidade. É desta maneira.
Internet, eu já acabei de falar para os irmãos, não se conhece o caráter do pregador, não há um relacionamento, é apenas um ouvir e, em muitos casos, com muito pouca atenção. Você está ouvindo aqui, tem que socorrer seu filho que está ali, você está ouvindo aqui, mas tem que atender uma porta, sabe, com muito pouca atenção, não se separa um tempo exclusivamente para Deus, não se separa um tempo exclusivamente para uma oração. Poucas as pessoas fazem isso e nós precisamos disso entre nós. Isso tudo é completamente o oposto, meus amados, do que se vivia ali no início da igreja. Sabe, na primeira comunidade cristã, que é a que nós estamos estudando nesse trimestre. Nós devemos, como igreja, viver esta comunhão, viver em comunhão, conforme nos apresenta a Escritura Sagrada. Ela nos apresenta, mas ela exige isso. Não é assim, eu te falo e você faz se você quer. Não é aquela velha máxima, venha do jeito que você está e permaneça. Não, venha do jeito que você está e se transforme, e mude. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração e você mude, se transforme e comece a cumprir o determinado nas Escrituras Sagradas. É dessa maneira, a Escritura exige isso de nós. Isso não é apenas ter um relacionamento simples, tá? Isto é, de fato, amar, meus amados, assim como Deus nos amou. E para isso é preciso você conhecer a pessoa de fato. Senão você não vai estar fazendo pelo amor, pelo relacionamento com aquela pessoa que você de fato ama, de fato conhece. Você vai estar fazendo para ser mais um daqueles que ajudam ou colaboram, como nós vemos muitos por aí, né? Não é, como eu vou dizer para os irmãos, não é apenas deduzir as coisas a respeito de uma pessoa ou achar algo a respeito de uma pessoa, sabe? Nós achamos pelo que nós vemos na internet, pelo que a pessoa vem, ela se apresenta de uma maneira tal, ela pode estar dissimulando, não é dessa maneira. Nós devemos conhecer de fato a pessoa para que nós possamos amar ela. Nós precisamos verdadeiramente interagir com essa pessoa. Igreja é isso, é interação, é comunhão, é relacionamento. Nós precisamos estar conscientes de que ninguém é perfeito, inclusive nós, a não ser Deus. Deus é perfeito. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é perfeito. Nós não somos. Portanto, a igreja, meus amados, ela tem problema. Ela vai ter problemas, sim. Ela tem muitos desafios, sabe? E é vivendo todos esses problemas, esses desafios em loco, sabe? E resolvendo esses problemas que nós nos tornamos, de fato, uma igreja bíblica e cheia do amor de Deus. Nós vamos conhecer o problema do outro, mas nós vamos amá-lo da mesma forma e vamos ajudar ele a se corrigir da mesma forma que nós fomos e seremos ainda ajudados a nos corrigir em muitos pontos que nós precisamos. Nós não temos perfeição em nós mesmos. É vivendo os problemas e sabendo como enfrentá-los é que nós nos tornaremos uma igreja verdadeiramente forte. Não é vivendo a ilusão da mídia, como muitos acham aí, que está tudo sempre bom, está tudo uma maravilha, né? Não é vivendo essa ilusão que sempre se apresenta como perfeito, né? Como perfeita, desculpem, que nos tornamos perfeitos. Não é assim. Nós estamos comprando uma imagem errada e acabamos passando também uma imagem errada. Você não passa quando você está sofrendo pela mídia, porque você não quer passar por uma vergonha, no entendimento de uma vergonha, uma situação. Você não expõe na mídia, você expõe para o seu amigo, você se expõe para aquela pessoa que te conhece de fato, sabe? Então, desta maneira, nós devemos aprender a tomar o caminho da perfeição através de Cristo, meus irmãos, e da comunhão com o nosso próximo, com o nosso irmão. Recebendo
Veja bem, é recebendo o amor de Deus e compartilhando este amor, ou compartilhando deste amor com o nosso próximo, que nós nos tornamos de fato a igreja verdadeira, uma igreja verdadeira. Como nós vemos lá no versículo 32, não vou ler, tá muito claro, nós temos a revista, mas é só ler o versículo 32 de Atos 4, vocês vão ver isso aí, sabe? Nesta comunhão, é neste relacionamento que nós vamos aprender, sabe? Que nós temos que ser um só, tanto no sentir quanto no pensar. Ali cada um era dono dos seus bens, cada um era dono dos seus bens, mas era tudo compartilhado conforme a necessidade mútua de cada pessoa. E não estou aqui falando para você vender nada, não. Vamos até o final da aula, não pense, não, que vai sair muita coisa boa ainda aqui, né? O mais importante, meus amados, tudo ali era usado de maneira mútua, mas o mais importante é que isso não foi fruto de imposições, tá? Isso foi fruto do quê? Foi fruto do amor, foi fruto daquele amor sincero, verdadeiro, onde se via verdadeiramente a necessidade do próximo, conforme ensina o Evangelho. Foi uma atitude de amor solidário, meus amados, entre pessoas que se consideravam e de fato eram membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Era um pelo outro, um se preocupando com o outro. E entenda também, meus irmãos, que isto não são obras meritórias. Quando nós fazemos essas coisas, não é por mérito nosso, não. Nem é como se fosse um sacrifício, como muitos falam, eu vou sacrificar tanto, ou vou só sacrificar isso. Não, não é um sacrifício de renúncia ou um voto de pobreza que é feito e muitas pessoas pensam que seria dessa maneira. Não, não é nada disso. Não se permita ser enganado, meus irmãos. Tudo isso é feito apenas como expressão da graça de Deus dentro do nosso coração, pelas bênçãos que nós recebemos. Isso nos traz muito mais do que aquilo que nós damos. Tudo feito com amor, como nós já falamos, e tudo feito de uma maneira, de uma forma voluntária, sabe? Com todos se entendendo como um só coração e uma só alma, e agindo com solidariedade e respeito mútuo, conforme está em Marcos 12, 30 e 31, que diz que nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mas o nosso próximo também, como a nós mesmos, né? Nós devemos amar o nosso semelhante. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esse, meus amados. Entendam isso. Amados, percebam que ninguém era obrigado a vender os seus bens. Ninguém era obrigado a vender os seus bens. E quem o fez, fez voluntariamente. Vemos também no versículo 33 que o Espírito Santo, ele operava ali grande poder, sabe, mediante milagres, sinais, prodígios. Havia, portanto, uma harmonia muito grande, um carisma muito grande e a abundante graça na igreja. Tudo era feito com muita transparência, todos sabiam o que estava acontecendo, todos se conheciam e conheciam as necessidades uns dos outros, sob a supervisão dos apóstolos, é claro, alguém tem que supervisionar essas coisas, mas não é pegar para supervisionar e esconder de todo mundo e eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, não. Todo mundo conhecia o problema de todo mundo, isso está lá no capítulo 4, no versículo 34, meus irmãos. E tudo isso tem que ser feito voluntariamente, de muito boa vontade, com muito amor, como nós estamos aqui falando. Ali em Atos 6 também, nós vemos que os apóstolos, naquele momento, eles não queriam para ele também, eles delegavam a tarefa para as outras pessoas, porque eles delegando, eles supervisionariam, claro. Tá?
Claro, mas não se esqueçam nunca, há sempre a necessidade de supervisão. E é aí que mora o problema na atualidade. Hoje em dia, meus amados, é muito difícil. Hoje em dia nós vemos maus gestores, nós vemos pessoas desqualificadas, tanto intelectual quanto moralmente, lidando com essas coisas. São pessoas que usam e abusam da bondade e do amor do cristão. Nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Irmãos, Lucas, ele narra com muita propriedade que todos eles eram um em amor. Sabe? Um número que era possível contar no início, ou seja, eram 120 discípulos que estavam ali, se tornou um sem número de pessoas que ele mesmo, Lucas, ele designou como uma multidão, uma grande multidão. Né? E ali eles formavam, essa grande multidão formava a igreja primitiva, ou os do caminho, como eles se faziam conhecer na época. E ele deixa muito claro, meus amados irmãos, que eles eram ali um único coração e uma única alma. E nós vemos, portanto, em sua narrativa, tanto o crescimento numérico da igreja, que eu acabei de apresentar, como também o crescimento espiritual da igreja primitiva. Já hoje, meus irmãos, através da mídia, através de outras coisas também, a igreja ela é medida pelo número de pessoas, pondo-se de lado o que verdadeiramente importa, ou seja, o crescimento espiritual da igreja. É melhor uma igreja pequena, com membros verdadeiramente cristãos, espiritualmente crescidos, espiritualmente preparados para se relacionar com Deus e com as pessoas, do que uma igreja lotada, abarrotada de pessoas que levantam a mão para cima e vão embora e cometem os mesmos erros ao sair porta afora. Né? O que precisa ficar claro aos irmãos é que a igreja de Cristo ela não visa número de membros, de maneira nenhuma, tá? Mas sim cristãos verdadeiros, aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, como nós falamos sempre aqui. E assim, eles formam a unidade da igreja, ou seja, não é uniformidade, não é todo mundo levantando a mão, todo mundo gritando glória a Deus, todo mundo não é, nós não somos e não podemos ser usados como marionetes de um animador de palco, sabe, meus irmãos? Às vezes meu coração quebra com certas coisas, sabe? Nós não podemos ser usados como marionetes por animadores de palco. Não tem como falar diferente com os irmãos nesse sentido, sabe? Nós já falamos sobre isso em aulas passadas, eu tento às vezes me controlar, mas nós vemos aí igrejas sendo usadas como marionetes aí. Levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Abaixa o braço, todo mundo abaixa o braço. Fala isso, todo mundo fala. Faz isso, todo mundo faz. Quando isso é espiritual, quando isso é de um pastor verdadeiro, quando isso vem através da palavra de Deus, sim, nós temos que fazer, temos que nos estruturar, nós temos que criar essa base, temos que viver esta base, desde que ela esteja ligada à Escritura Sagrada e a um pastor que esteja verdadeiramente impulsionado pelo Espírito Santo, mas não através de animadores de auditório, sabe? Me lembrei aqui do Liminha, né, do Silvio Santos, né? As pessoas às vezes não queriam nem rir, mas o Liminha fazia com que eles rissem. Não era assim? Era dessa maneira, sabe, meus irmãos? Me perdoem até a maneira como eu estou falando com vocês, mas é um desabafo de um cristão verdadeiro, que sente, que quer sentir verdadeiramente o Espírito Santo dentro dele, trabalhando, sabe? Então, vamos lá, não é, voltando para me recuperar, voltando aqui, irmãos, não é uniformidade, sabe? Não é todo mundo igual, fazendo a mesma coisa. Nós já falamos sobre isso nas aulas passadas. São pessoas diferentes, porém com o mesmo propósito. Cada um pensa de um jeito, cada um adora de uma forma diferente, cada um glorifica de uma forma diferente. Ou seja, apresentar, sabe? Apresentar o Cristo, Filho de Deus, é necessário. E você vai reagir da maneira como
você está acostumado a reagir de acordo com aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de vocês. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o crescimento da igreja, porque, embora seja o que nós buscamos de fato, buscamos sim isso, nós queremos, quanto mais pessoas, melhor. Aconteceu isso, eram 120, depois virou uma multidão. Nós queremos isso na nossa igreja, nós queremos que isso aconteça hoje, sim, nós queremos. Sabe? Só que nós não podemos permitir que ela se torne simplesmente um ajuntamento de pessoas sem conexão, sem aquela conexão exigida pela Escritura Sagrada. Nós não podemos permitir que se perca o controle, principalmente neste sentido, espiritualmente falando. Sabe? No sentido da espiritualidade, do relacionamento com o Espírito Santo. E, infelizmente, isso vem ocorrendo muito nos dias de hoje. O amor verdadeiro, a comunhão, a reciprocidade, sabe? E o cuidado, isso deve nortear o relacionamento entre os membros de uma igreja. É desta forma, a oração, a santificação, a fé, a entrega verdadeira, isso deve nortear a relação com Deus. Conseguiram pegar? O que eu quis dizer para você, que o amor verdadeiro, aquele amor que nós recebemos de Deus, ele tem que estar dentro de nós e assim nós temos que ter esta comunhão e essa reciprocidade para com as pessoas, para com os outros membros da igreja, para com os que nós conhecemos, para com quem nós não conhecemos. Tá? Agora, a oração, a santificação, a fé, a entrega verdadeira, ela vem e norteia o que? Ela norteia o nosso relacionamento com Deus. É desta maneira que Deus vem e habita em nós através do seu Espírito Santo. Amados, se não for desta maneira, corre-se o risco muito grave da igreja se tornar apenas uma instituição. E está acontecendo isso em alguns lugares. Hoje em dia, as igrejas, muitas, e eu posso falar que a nossa não é assim, posso com muito orgulho falar isso, mas hoje em dia as igrejas, elas estão se tornando uma instituição, elas estão ajudando as pessoas, mas não estão buscando a Deus como deveriam, não estão ali glorificando, não estão buscando aprender a ter uma comunhão verdadeira com Deus e com o seu próximo. Sabe, hoje em dia a igreja ela é usada socialmente, ela é usada politicamente, ela é usada pessoalmente, a pessoa usa a igreja como ela quer, e aí ela perde a sua função principal, que é o evangelismo, que é apresentar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, adorar a Deus, sabe? Apresentar e glorificar Jesus como Senhor e Salvador do mundo. Afinal, amados, quem nos ajuntou? Quem nos ajuntou e separou para testemunhar dele foi ele mesmo, foi ele próprio. Nós precisamos, meus amados, também deixar muito claro para os irmãos, aqui já é um pouco de teologia, mas nós precisamos deixar muito claro para os irmãos que a palavra charis, ou seja, a palavra graça, ela tem um significado muito amplo. Não se resume apenas àquele favor imerecido, porque a graça de Deus, ele te salvou, ele é salvífica. É, de fato, não estou contestando isso não. Mas não se resume somente a isso, não se resume somente àquele favor imerecido, no sentido que muitos usam apenas para a salvação, não. Ela significa também bondade, ela significa favor, ela significa bênção, ela significa gratidão, ela significa beleza, e ela é frequentemente usada, meus amados, como nós conhecemos, como favor imerecido que te leva à salvação. Ou seja, é a benevolência de Deus, é a sua generosidade. Agora, entenda, falei que ela significa muitas outras coisas. Entenda que no contexto cultural antigo, que vem desde o antigo, do antigo
Testamento, ela envolve o quê? Ela envolve relações sociais, ela envolve troca de favores, ou seja, reciprocidade, ela envolve reconhecimento. Entenda, portanto, que a graça não é apenas recebida. A graça, ela é percebida. Você percebe a graça. E pela gratidão aí de tudo isso que nós recebemos, nós buscamos o quê? A transformação. É desta forma. Veja que os discípulos, eles davam testemunho da ressurreição de Cristo. E a palavra diz que eles eram o quê? Cheios da graça, meus amados. Cheios da graça. E esta graça, meus irmãos, como eu quero apresentar para os irmãos aqui, ela tem que ser perceptível e não apenas subjetiva. Desculpem. Ela precisa ser vista para poder ser replicada, testemunhada. Não é apenas receber, não é só a graça de Jesus me salvou, eu estou salvo. Não é só isso, é compartilhar. Atos 4, 34, 35 diz que não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque todos, aqueles que possuíam terras ou casas, todos, aspas, nós vamos falar isso mais para frente, né? Eles vendiam aquilo que ele tinha e traziam o valor aos quais foram vendidos e os depositavam aos pés dos apóstolos, e assim distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. Não era igual, um tinha para o outro tinha, era de acordo com a necessidade. Você precisa disso, então vamos trazer isso para você. Todos, meus amados irmãos, percebiam a graça de Jesus em meio à sua igreja, onde todos ali viviam conforme ensinou Jesus e usufruíam de toda essa graça que foi oferecida por ele. Vejam que não havia uma classe elitizada, não existia elite. A graça, sabe? Prestam bem atenção, a graça e a partilha era comum a todos, não de maneira igualitária. Tipo assim, se é meu, é seu também, mas é meu, eu tenho controle, está aqui. Você precisa, eu vou te ajudar, então eu vou te ajudar, mas é meu, ainda está aqui, está sob o meu controle. Então, essa partilha era comum a todos. Eu partilhava com você, você via a necessidade de um outro que precisava mais do que você ia e ajudava aquela outra pessoa. Aqui eu não quero falar de política, meus irmãos. Sabe, eu não quero falar de política, mas a política, ela fala da igreja. Não quero entrar no mérito, mas a gente precisa entrar no mérito mesmo porque nós estamos obedecendo aqui a revista da Escola Bíblica no seu terceiro assunto. Tá? A política fala da igreja, não é a igreja que fala da política. Ok? Então, esse terceiro assunto aqui, ele, para mim, é o ponto mais importante, meus amados, desta nossa aula de hoje. E, infelizmente, fala um pouco de política. Né? Algumas pessoas, meus amados, realmente, elas argumentam que a Bíblia, ela ensina ou ensinaria o comunismo. Algumas pessoas argumentam isso. Elas afirmam que as ideias centrais estão lá, estão na Bíblia. Né? Para quê? Para demonstrar que com isso ou através disso, para demonstrar com isso ou através disso, né, que o livro de Atos que nós estamos estudando, essa parte de Atos que nós estamos estudando hoje, traz e apresenta uma espécie de comunismo ali na igreja nascente. Não é dessa maneira. Todos ali, os fiéis, eles viviam, sim, e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens, dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Atos 2, de 44 a 45. Atos 2, 44 e 45 fala sobre isso. Mas, amados, nós vamos entender um pouco melhor essas coisas aqui, para que fique bem claro para os irmãos. Na igreja de Jerusalém, os cristãos necessitados, eles eram assistidos. Havia ali o desejo de se ajudar os menos favorecidos. Claro, porém sem abraçar
duas posições ali extremistas. A primeira seria o comunismo cristão, que nós vemos hoje, nós vemos aí pastores hoje cristãos dizendo que o comunismo é correto, e eles se apegam nesse texto que nós estamos mencionando aqui para os irmãos. Chega ao absurdo de que eles achem que a origem do comunismo está na Bíblia, porque a reação piedosa ali dos primeiros cristãos era voluntária. Sabe? Era voluntária. Cada um se movia nesse sentido. E eles achavam que isso seria comunismo, e não é. Não é. Isso daí, meus amados, é o comunitarismo. É o comunitarismo. Enquanto que o comunismo tem como base o que? A coerção. O que era praticado, inclusive, para acrescentar aqui para os irmãos, pelos essênios, que partilhavam os bens obrigatoriamente, de uma maneira coercitiva. Isso foi descoberto lá através dos manuscritos ali do Mar Morto, mas não tem nada a ver com o povo judeu, com o povo de Deus. Então, nós lidamos e nós vivemos e passamos essa aula para os irmãos, mostrando que isso é comunitarismo e não comunismo. Ok? É desta maneira. É desta maneira. A segunda, meus amados, que nós não podemos cair, a segunda armadilha na qual nós não podemos cair, é a exploração da fé. Sabe? Ou seja, a teologia da prosperidade. Quanto mais você der, quanto mais você trouxer no altar de Deus, mais rico você fica. Não é assim que funciona. Há muitos daqueles que se aproveitam, né, do exemplo e da generosidade da igreja de Jerusalém naquela época, aquela generosidade, aquela comunhão que eles tinham. Então as pessoas se aproveitam disso para poder se aproveitar de alguns cristãos incautos que não se dedicam ao conhecimento da palavra. De fato, isso, meus irmãos, vai contra o evangelho, porque em momento algum foi pedido aos discípulos que eles vendessem as suas propriedades para semear o reino de Deus. Um outro extremo também que eu acrescento aqui para os irmãos é que a Escritura, ela também não apoia a teologia da pobreza, não apoia a teologia da pobreza. Jamais se acomode a uma vida miserável. Busque os seus objetivos sempre, cresça financeiramente, cresça profissionalmente. Deus quer que você seja próximo, que você cresça. É preciso muito cuidado, meus amados. É uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra, mas é preciso muito cuidado com toda esta relação. Porque hoje, meus irmãos, nas escolas, nas faculdades aí, os estudantes, eles estão sendo, né, influenciados pelo grancismo, ok? E pelo marxismo cultural. Não vou explicar, ficaria muito longa a aula, mas podem entrar lá e aprendam um pouco sobre o grancismo e o marxismo cultural. Então, nós precisamos falar hoje sobre isto, sim, que nós estamos falando aqui, de uma maneira sintética, como eu estou falando. Se aprofundem, busquem conhecer mais, porque os jovens estão sendo doutrinados diariamente por filósofos e professores ateus, professores agnósticos. Isso além, meus amados, de ter pregadores por aí afora que deixam de lado o evangelho para lutar contra a burguesia, o dito evangelho social. Vejam quantas coisas atacando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né? Entenda que a generosidade voluntária não é uma prática comunista, porque ela é voluntária. Tá? Senão, o que dizer de Maria? Maria, a mãe de João Marcos, ela não vendeu a sua propriedade. A sua propriedade continuou ali, eles continuaram se reunindo ali nela. Então, ela não vendeu a sua propriedade. Então, não existia uma obrigatoriedade. Nós temos outros exemplos, mas na nossa próxima aula nós falaremos sobre alguns outros exemplos, sabe? Entraremos mais a fundo, não vou nem mencionar, que senão já desperta a curiosidade dos irmãos, mas nós entraremos mais a fundo nesse assunto.
O que nós percebemos, meus amados, de fato, em Lucas, é que o seu evangelho, ele luta contra o perigo de se supervalorizar os bens materiais, a ponto de que se esqueça de Deus, se esquecer de Deus. Inclusive a parábola do jovem insensato, está lá em Lucas 12, versículo 16 a 21. Dá uma lidinha lá, vocês vão entender. E leiam já se apercebendo sobre isso, sobre um alerta para que nós não devemos dar muita ênfase para os bens materiais. Né? Veja que na igreja primitiva, não havia uma regra legalista com a obrigação da partilha igualitária de bens. Entendam que o comunismo, ele é ateu. O comunismo, meus irmãos, ele é coercitivo. Já Paulo, ele orienta os crentes a tratar dos seus próprios negócios e a trabalhar com as suas próprias mãos. 1 Tessalonicenses 4:11 apresenta isso para nós. É o estímulo à independência de auxílio social que hoje nós estamos vivendo. Hoje em dia o auxílio social aí criou uma dependência e com essa dependência a manipulação da massa humana. Vejam o caso de Barnabé. O Barnabé foi um altruísta, não é verdade? Ele vendeu a sua propriedade e entregou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, Atos 4, 36 e 37. E isto está relacionado ao comunitarismo, como nós falamos, comunitarismo, e não ao comunismo. Por quê, meus irmãos? Porque ele fez isto voluntariamente. Amados, nós precisamos tratar cada um conforme a sua necessidade. Isso se chama equidade. É conforme a necessidade da pessoa. Veja que a Escritura Sagrada, ela não atende o comunismo e nem tampouco o socialismo. Ela não divide valores financeiros ou materiais em partes iguais para todos, de maneira forçada. Isso seria igualdade. E o pior, o comunismo, nós sabemos que ele faz essa divisão, mas a maior parte é do governo, fica com ele. Fica com ele para administrar, se regozijar, comendo manjares e mais manjares aí, enquanto a situação, o povo ali fica comendo as migalhas que restam. Você vai morar numa casa, você vai ter um lugar, mas o restante, meus amados irmãos, você é administrado da maneira como eles querem. Isso é uma igualdade social. Isso é uma igualdade social. Ok? Igualdade social é bom? Seria bom. Se as pessoas que estivessem administrando fossem equilibradas, se as pessoas que estivessem administrando fossem pessoas bem, assim, rigorosas, bem criteriosas, seria bom. Aí teria que se bolar uma maneira de fazer com que todos trabalhassem e todos produzissem para que isso ficasse cada vez melhor. E não é assim que acontece, infelizmente. Né? A Escritura, ela não atende o comunismo e nem o socialismo. Eu volto a falar para os irmãos. Sabe? Ela não divide valores em partes iguais, como eu já falei para os irmãos. Há seres humanos, meus amados, que se esforçam mais e assim eles ganham mais. Ok? E não são obrigados a dividir, não. Se ele fizer isso, ele tem que fazer de coração. Isso deve vir de uma ação voluntária dele. Inclusive a Bíblia, ela dá um conselho relacionado a isto. Vocês vão até achar graça. Leiam o versículo inteiro, Provérbios 6, de 6 a 8. Lá diz assim, vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Existem pessoas abusadoras, pessoas que estão aí confortavelmente debruçadas sobre os nossos salários. Precisam acordar para isso. E a própria Bíblia trata sobre isso. Provérbios 6, de 6 a 8. Fica muito claro, amados, que a ajuda, ela deve vir sim, mas por uma necessidade real. Porque em nossos dias, hoje nós vemos muita manipulação, nós vemos muitos abusos nesse sentido. Nós devemos, portanto, conhecer de fato
a necessidade e o motivo. Ser verdadeiramente uma igreja. A questão aqui não é política e nem igualitária, mas sim espiritual. Mas sim espiritual. Você não deve tirar da boca dos seus filhos ou da sua própria boca para dar a quem não quer trabalhar. Você tem que dividir e partilhar, mas você tem que ter discernimento. Opa, aquela pessoa poderia, mas não está produzindo. Por que não está produzindo? Porque não quer. Paulo fala também, né? Se você não produzir, não coma. É simples, o evangelho está aí para nós, meus amados. Agora, repartir o pão com quem não tem, e isto sim, é bíblico, isto é saudável. Mateus 25, 35, 36, 40, diz o quê? Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Eu era um estrangeiro e me acolheste, despido e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Visita, enfermo, visita. Veja bem, meus amados, não é só você dar comida e é isso. Não. Estive preso e você foi até mim. Né? E respondendo, o rei lhes disse o quê? Na verdade vos digo, né? O rei nos dirá desta maneira, né? Que quando fizeste isso ao menor destes meus irmãos, a mim fizeste. Então, meus irmãos, lembre-se sempre que a igreja, ela não vai jamais exigir isto de você. Se ela fizer isso, ela está errada. Isto deve vir de forma voluntária, pela graça e pelo amor que você tem em você. Pela graça e pelo amor que você tem em você, que é apresentado e trazido a você por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é exigido, quando é imposto, vai hoje para o bolso de algumas pessoas. E o bolso é escondido, é uma coisa guardada. Não é ali colocado, como era naquela época, aos pés dos apóstolos, onde todos tomavam conhecimento e sabiam a destinação daquelas coisas. Lembre-se que o conhecimento comum dessas coisas enobrece a igreja e a estimula a partilhar cada vez mais. Amém, meus irmãos? Eu acredito que eu tenha deixado claro. Se houver alguma dúvida, comentem, vamos conversar a respeito, podem utilizar o meu WhatsApp. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, sempre na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos.